Senhor presidente, senador Ivo Cassol, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, o assunto que trago hoje à tribuna é um tema de abrangência nacional, mas que tem especial interesse para os estados da região norte do país, especialmente para o estado do Acre, o estado de Rondônia, que Vossa Excelência representa. O comércio e a integração econômica entre o Brasil e o Peru tem um potencial grande de crescimento e as economias dos dois países vêm passando por uma fase favorável de desenvolvimento nos últimos anos. Há crescimento do PIB, inflação baixa, contas públicas e balanço de pagamentos saudáveis, além de expansão dos fluxos de comércio internacional. Sabemos que o Brasil é a sexta maior economia do mundo, com 2,5 trilhões de dólares em 2011, e a quinta maior em área territorial. O Peru é a quinta economia da América do Sul, com PIB de 154 bilhões de dólares em 2010 e possui a terceira maior área territorial do subcontinente. No entanto, estudo recentemente preparado e divulgado pela FUNCSEX, que é a Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, sob a supervisão do Setor de Integração e Comércio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, aponta que, apesar de Brasil e Peru compartilharem uma fronteira de quase 3.000 quilômetros, a integração econômica entre os dois países ainda é tênue. Podemos lembrar as dificuldades de integração física, uma vez que a linha de fronteira está em plena Amazônia, com grande dificuldade de transporte, ou décadas de desequilíbrios macroeconômicos que levaram à restrição de investimentos. No entanto, como bem destaca o estudo, a partir da década de 2000, as relações econômicas bilaterais e a integração sul-americana ganharam um viés prioritário na agenda diplomática dos países. Com isso, a relação entre os países da região ganhou novo grau de importância, especialmente com o crescimento dos fluxos comerciais, aportes de investimento direto brasileiro no Peru e iniciativas de integração física. O melhor exemplo desse avanço na integração física é a recém-inaugurada rodovia interoceânica, uma ligação rodoviária entre os oceanos Atlântico e Pacífico que atravessa os dois países. O estudo da Fundação Centro de Estudo do Comércio Exterior e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, destaca que o Peru dispõe de um marco regulatório interessante, com impostos relativamente baixos. A carga tributária foi de 14,5% do PIB em 2010 e um clima favorável aos negócios, além de boas perspectivas de crescimento econômico nos próximos anos. Já o Brasil possui um mercado interno dinâmico, diversificado e de grandes proporções, com potencial para alavancar as exportações peruanas. O bom momento dos dois países é inclusive reconhecido pelas agências internacionais de riscos, que lhes deram um grau de investimento desde 2008, avaliando-os como positivo. Ao analisar a evolução do perfil do comércio bilateral, o estudo em questão aponta que o comércio de mercadorias entre o Brasil e o Peru apresentou crescimento significativo nos últimos 10 anos, após um período de relativa estabilidade na década de 90. Em 2011, a corrente de comércio alcançou 3,6 bilhões de dólares, o que representou um aumento de 7 vezes em relação ao valor registrado em 2001.
O crescimento foi mais expressivo nas exportações brasileiras para o Peru, de 686% do que nas exportações peruanas para o Brasil, que foi de 497%. A participação do Peru como destino das exportações brasileiras aumentou ao longo da década passada, mas o crescimento se deu a partir de uma base muito baixa. Em 2011, ficou em 0,88%, contra 0,6% na virada dos anos 90 para os anos 2000. A pauta de produtos vendidos pelo Peru ao Brasil é pouco diversificada. Segundo o estudo, mais de 3/4 das vendas no biênio 2010 e 2011 eram produtos de origem mineral, com destaque para minérios de cobre e derivados, além de petróleo e prata. Entre os produtos manufaturados, há exportações significativas de produtos químicos, produtos de vestuário e produtos alimentícios e bebidas. As exportações brasileiras para o Peru, por outro lado, são mais diversificadas. Elas concentram-se em produtos manufaturados que responderam por 82,6% do total nos anos de 2010 e 2011. É um fato interessante. Em contraste com as exportações para outros países, as exportações brasileiras direcionadas ao Peru, a exemplo, aliás, do que acontece com todos os parceiros da América Latina, continuaram concentradas em bens manufaturados, cujas vendas cresceram 138% entre 2005 e 2011. 3 setores de atividade têm grande destaque nas exportações e respondem por quase metade das vendas: veículos automotores, máquinas e equipamentos e produtos químicos. Não há como negar que os países sul-americanos possuem hoje um caráter estratégico para o Brasil, como dinamizadores das exportações da indústria manufatureira brasileira. E temos aqui um recorte importante a fazer. As micro, pequenas e médias empresas têm reconhecidamente uma participação muito importante nas exportações e devem ser cada vez mais objeto de atenção dos governos estaduais e federais. Por exemplo, considerando as exportações brasileiras para o Peru, 11,6% do montante total exportado em 2010 foram realizados por micro, pequenas e médias empresas, que representaram 63% do total de empresas que exportaram para esse país. Entre 2005 e 2010, o valor exportado pelas micro e pequenas empresas brasileiras para o Peru apresentou crescimento de 75,6% e o número de empresas aumentou 6,2%. Há outro ponto interessante: também as vendas das micro e pequenas empresas são mais concentradas em bens manufaturados do que as vendas totais do Brasil. A maior parte dessas empresas pertencem aos setores de comércio atacadista, fabricação de produtos de metal, produtos de madeira e fabricação de produtos químicos. E nesse ponto, quero justamente voltar a destacar que este mês de maio, marca a inauguração da primeira zona de processamento de exportação autorizada no Brasil, que é a ZPE do Acre, instalada numa área de 130 hectares, na cidade de Senador Guiomar, próxima a Rio Branco, e exatamente na confluência entre as rodovias 317 e 364, exatamente no caminho que se dá para a Estrada do Pacífico. Essa zona de processamento de exportação, uma zona livre de impostos para empresas exportadoras, é também a primeira a entrar em funcionamento no Brasil. Deverá abrigar empresas de cosméticos, polpas de fruta, colchões, montagem de motocicletas, água mineral e transformadores elétricos, entre outros. Essa instalação
é um fato histórico para o Acre e de extrema importância para o fortalecimento da nossa economia e para a qualificação da indústria local. Inclusive, estava agendado